Bom dia. A gente convida o Fernando, não, porque ele está no público. Ele está no público, é que ele é tímido, ele não quis ficar aqui na frente. Fê, vem aqui na frente. Vocês guardem bem o nome desse moço, porque ele em breve estará aqui com vocês. Bom, Fê, disse que amigo a gente tem que guardar do lado esquerdo do coração. Ele é um dos grandes amigos que Jesus me concedeu. Bom, sem muitas delongas, porque aqui tem protocolo e a gente cumpre direitinho, senão estoura o prazo. Para quem não me conhece, não perdeu muita coisa, mas estou aqui hoje novamente, Ronel Barbosa. Nos bastidores, enquanto nós estamos adentrando e conversando um pouquinho com um com o outro, é legal, né? Até a parte protocolar das casas exige que a gente tenha que ter um currículo. Mas eu vou descrever dizendo o seguinte: quem é o Ronel? Estou palestrante, estou escritor, estou comunicador da rádio, estou vice-presidente do SOS. Melhorou ou não? Não sou, estou. Ou seja, eu começo a tomar noção das minhas responsabilidades nessa jornada. E foram me colocando algumas atribuições, ou na verdade eu fui relembrando de certas situações que, ora, eu tinha combinado. E que nessa eu estou tentando me esmerar, me esforçar para fazer a lição de casa como tem que ser feita. Eu poderia trazer inúmeras palestras para hoje. Inúmeras. E aí, quando a minha amiga querida me fez o convite, eu falei, poxa, mas vou falar dessa temática, porque muitos de nós acham bonito a leitura, mas na hora de interpretá-la é mais complicado, porque vai mexer no nosso eu, no nosso ego. E está lá na questão, alguém já leu aí o Livro dos Espíritos? Levanta a mão para me ver. Legal. E é importante, quem não leu, verifique o dia que começa os cursos na casa, que deve ter um dia só do Livro dos Espíritos. E essa questão é a questão 919, tá? E diz assim: qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Essa é a pergunta de Kardec aos espíritos. Qual o meio prático? E aí a espiritualidade sábia diz assim: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. E aí a pergunta que não quer se calar é: como fazer para nos conhecer? É fácil? A gente se conhece? Todo mundo aqui se conhece? A gente não conhece nem quem está do lado. Quer ver agora? Vou pegar o Fernando. Como é o nome dela? Não sabe. O nome dela? Não sei. A gente não sabe nem quem está do lado. Você imagina conhecer nós mesmos. Agora, quer saber quem somos nós? Quer ver quem sabe da gente? Pergunta para a família. Pergunta para o pai, para a mãe, para os irmãos. Quem é fulano? Ah, lá fora ele é assim, mas aqui dentro de casa nem te conto. É assim ou não? Só na minha casa? É assim? Às vezes, quando eu acho que eu comecei a aprender alguma coisa, e eu chego em casa com uma outra postura, minha filha mais velha casada diz o seguinte: se eu contar para o seu público o que você anda pensando e fazendo, eles não vão mais te seguir. E aí eu olho para mim e falo, tenho muito que aprender. Sabe por que a gente tem muito que aprender? Porque todos nós, sem exceção, que aqui estão sentados, encarnados e desencarnados, somos espíritos imperfeitos, espíritos incompletos, espíritos que arrastam durante muitas encarnações, muitas coisas que ainda são desnecessárias, mas a gente não consegue se desprender. Por exemplo, não é o caso do Gésper, porque quem tem Neuza como responsável da causa, aprendeu com ela. Então, como ela não faz, nós também não fazemos. Quer ver? Por exemplo aqui, alguém aqui tem mágoa com alguma outra pessoa? Já sabia. A resposta é não, é lógico. Alguém aqui tem um sentimento menor para com uma outra pessoa? Também não. Aqui alguém divide credo, raça, e todo mundo não ama o outro? Também não. Lógico que
Está todo mundo inserido no mesmo pacote. Então a gente ainda não se conhece, mas tem uma receitinha básica, uma das poucas receitas para a gente poder fazer uma autoanálise e um autoconhecimento. Presta bem atenção. Compreendemos que toda a sabedoria dessa máxima, conhece a ti mesmo, compreendemos que toda a sabedoria dessa máxima, mas a dificuldade está precisamente em conhecermos a nós próprio. Qual seria o meio para poder nos conhecermos? Simples, olha como é simples, presta atenção, está aqui escrito, questão, fazei o que eu fazia quando eu vivia na terra. Adivinha quem está cantando essa história? Santo Agostinho. Então ele vai dar uma receitinha de bolo, essa aí é para gravar, fazer o que eu fazia enquanto eu estava na terra. No final de cada dia, interrogava minha consciência, passava em revista o que havia feito e me perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de nenhum dever. E agora? Deu um nó aí? Não. Acabou o dia, aquele dia exausto, né? Com esse temporal, com esse dia a dia, com essa situação com a qual todos nós estamos inseridos nesse planeta. Chegamos em casa, ainda quem tem que lavar, passar, cozinhar, cuidar de filho, cuidar de neto. Aí quando naquele momento áureo do meu recolhimento, pus o maridão para dormir, pus a turma toda para descansar, tomei meu banho, vou para a cama descansar, não é isso? Aí agora é a hora de eu olhar para dentro de mim mesmo. Conhece a ti mesmo. E aí é a hora que eu vou fazer um balanço geral da minha caminhada. Como foi meu dia? Como foram minhas atitudes, minhas ações perante as tribulações? Perante as adversidades que momentaneamente batem à minha porta? Aquele irmão, aquela irmã que ainda não me entende, como foi a minha atitude para com ele? Foi respeitosa? Foi amorosa? Foi acalentadora? Ou foi de julgamento, ou foi de braveza, ou foi de arrogância, ou foi de impetuosidade? Como foi meu dia? Quando eu terminei meu dia, eu não deixei nenhum dever para trás, eu não deixei ninguém falando mal de mim. Sério, né? Eu cumpri exatamente com tudo que eu tinha programado, porque a gente é muito bom de programar as coisas para nossas coisas pessoais. Acordo cedo, faço café, vou no banheiro, faço café, cuido da turma, põe todo mundo para trilhar o caminho. Aí, se eu sou do lar, eu tenho minhas atividades em casa, se eu vou para o trabalho, pego o ônibus, pego minha condução, vou trabalhar, presto minhas 8, 10 horas de serviço, pego o metrô, pego o ônibus, cumpro com as minhas obrigações lá no material. Mas muitas vezes, por mais que recebemos do Evangelho de Jesus, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje, por mais que eu escute, por mais que eu pratique o Evangelho de Jesus, na hora que eu sou colocado ao verdadeiro testemunho, eu não dou bem. Eu erro na mão. Eu julgo, eu aborreço, eu incomodo, eu tenho atitudes intempestivas, eu prejudico, eu magoo, ou não? Não? Alguém mais fora eu? Deixa eu ver. Levanta a mão quem tem coragem. Cadê? Olha lá. Senhor, eu estava ficando preocupado, porque no início foram só 7, 8, mas foram uns 25, 30. Porque eu já achei que a casa era todo mundo perfeito. A Neuza está fazendo direitinho o trabalho dela. Gente, eu sei. Então, onde eu quero chegar com essas brincadeiras? É lógico que tem que ser uma forma descontraída, porque o tema é muito puxado. O tema é um convite para a autorreflexão, para o autoconhecimento. E todos nós temos conhecimento. A gente é tão danado. Tá certo? Tá o som? Tá, né? A gente é tão danado que sabe o que é certo e não faz. Sim ou não? Sim. Eu gosto sempre de soltar uma porque é demais. Esses dias, Fernando, um amigo meu do movimento espírita, não é o Fernando, não posso dar o nome, me contou um fato. Roné, eu preciso contar uma que eu tive que aprender na marra. Eu falei, me conta, que eu adoro uma fofoca, mentira. Eu gosto de ouvir, porque serve para as palestras. Eu falei, qual seria a temática? Rapaz, eu estava cansado, exausto na Fernão Dias, puxado o trânsito, né, final de semana, e aí aquela fila longa,
E aí eu olhei assim e falei, meu Deus, corto ou não corto, corto ou não corto, mas eu sou espírita, eu já aprendi que não devo cortar pelo acostamento, vai que acontece alguma coisa, mas aí aquele trânsito parado, eu calculei, o carro é turbo, dei setinha e mandei ver, passei 6 carros, entrei lá na frente, todo feliz, só que quando eu fiz a curva, tinha a Polícia Rodoviária Federal, que olhou para mim e falou, encosta, filho de Deus. E eu encostei cheio de razão. Falei, pois não, seu guarda. Documento. Já fui logo dando documento do carro, documento digital. E ele falou, o senhor não viu a faixa do acostamento, a faixa contínua que não é permitido? A faixa eu vi, eu não vi, foi o senhor. Deu para entender? A gente ainda é assim. Só que quando ele contou isso para mim, eu me fiquei envergonhado, porque eu subo para Fernão Dias todos os dias, que eu trabalho em Atibaia. E de vez em quando eu fazia. Eu olhei para ele e falei, nossa, que lição maravilhosa, serviu para mim. Mas como vocês não fazem, não serve para vocês, só para mim. Quer ver uma outra, que a gente sabe que não pode fazer e faz? Alguém aqui não, aqui é outro nível, já sei. Mas aí outros lugares que eu frequento, tem gente, por exemplo, que come uma bala, um chiclete, e aí ao terminar de mascar, pega aquele papelzinho, o chiclete, abre assim o vidro e joga na rua. Não é o caso de vocês, lógico. Mas quem vai muito para a praia, assim, aquele pessoal que toma uma cervejinha, que não sou eu, e toma uma Coca-Cola, pega a latinha e joga para fora. Alguém já viu isso? Muitos. Oi. Olha aí. Olha lá. Está vendo? Por que eu estou brincando com isso? Porque a temática nos convida dizendo assim, qual o meio de conseguir esse autoconhecimento? Qual o meio de nos conhecer? Isso é legal. Vivenciar o roteiro dia a dia. Não tem lei do menor esforço. Para que a gente possa ter o autoconhecimento, eu preciso me disciplinar. Disciplina. Disciplina. Alguém lembra de uma fala assim? Disciplina, disciplina e disciplina. A gente sabe de cor e salteado. Mas se a gente faz, não. A gente espera o polícia parar e falar, o senhor não viu? Eu falei, eu não vi, foi você. Mas eu estou contando casos banais, isso é todo dia, em todo instante, todo momento. Então o convite dessa temática é, conhece a ti mesmo, para de continuar fazendo coisas que não agregam, que não é legal, que não é importante. Se você está nessa encarnação, se você está nesse projeto reencarnatório, onde muitos espíritos gostariam de estar sentados nos seus lugares, tendo a vida que vocês têm, porque estão na fila do outro lado, do além, aguardando a mesma oportunidade de um dia poder retornar ao corpo. Então aproveita essa oportunidade de bem-fazer e faz a lição de casa. Se melhora. Mas eu erro, seu Ronel. Erra, mas faz de novo. Erra, mas faz de novo. Só que cada vez que a gente vai errando, a gente vai se aprimorando. Como é que foi na escola? Toma notas inferiores, não é isso? Notas abaixo da média, recuperação. Na época, acho que hoje não tem mais. Eu sou do tempo que tinha recuperação, exame, reprovava. Hoje eu acho que não acontece mais. A gente tomava punição. Por quê? Para a gente se disciplinar. Então a vida nos convida diariamente a essa autorreflexão. Está errando? Corrige. Está julgando? Corrige. Não está amando, não está perdoando? Corrige. Tira esse joio que anda no seu coração, que está te fazendo mal, te está travancando dia a dia. Porque de nada vale chegar daqui, quantos dias hoje? Para o Natal? 11. É isso? 11 dias para comemorar o Natal. Legal, bem-vindo, Senhor, na minha casa. Aí eu vou, recebo Jesus, né? Pelo menos faço toda a festividade, mas cheio de ervas daninhas no coração, cheio de maus sentimentos que eu ainda trouxe durante toda a minha caminhada. É um momento de reconciliar, é um momento de apacentar, é um momento de amar. Amar. Lembre-se, ninguém é igual a você. E ninguém vai ser igual. Nem filho é igual pai, e mãe, nem filho é igual mãe. Tem um médico que pode falar, geneticamente pode até parecer. Mas cada um de nós tem a sua personalidade e a sua individualidade. Está fazendo sentido?
Posso começar a palestra? Agora foi só a introdução. Ó, fica vendo, eu nem vou olhar para o lado. Oi? Ela assustou, né? Que ela já olhou no relógio e falou assim, falta 20 minutos. Onde é que ele pensa que vai? Eu já corto o microfone dele já. Bom. Então tá bom. Olha essa palavra que eu achei numa pauta e eu tive que anotar. Essa eu não tinha ouvido ainda e ela vai ser para a minha vida. Indisciplina não combina com doutrina. Não é lindo isso? Indisciplina não combina com doutrina. Se hoje estamos aqui dentro desse movimento, dentro da doutrina espírita, eu não posso mais ser indisciplinado. Desculpa. Sabe quando o pessoal vem aqui na frente e fala para a gente assim, olha, quem for fazer o tratamento de saúde, aquele que ainda bebe aquela aguinha que passarinho não bebe, vai diminuindo, vai tirar. Aquele que ainda fuma, vai parando. Indisciplina. Não combina com doutrina. Além de não fazer bem para a saúde, prejudica muito, não é legal. Não é legal. Então, voltando aqui ao contexto, questão 919A, ele diz então que ele parava na cama, quem? Santo Agostinho, e fazia uma autorreflexão. E olha a segunda linha que ele fala. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver que em mim necessitava de reforma. Só nele? Reforma? Alguém mais precisava de reforma aí? Não? Eu também. Aquele que todas as noites lembrasse todas as ações do dia e se perguntasse se fez de bem, o que fez de bem e de mal, pedindo a Deus e ao seu anjo guardião que esclarecesse, adquiriria uma grande força para aperfeiçoar, porque, acredita-me, Deus o assistirá. Então, nós, durante nossa caminhada, durante nossa jornada, durante nosso dia, a gente tem dias que a gente está 100%, não é isso? A gente fala, está zen. Tem dias que a gente não acorda meio borocochô? Pode falar esse termo? Meio tristinho? Meio que nem o céu assim quando chove? Mas é só um momento. E aí qual é o aconselhamento de Jesus? É nessa hora que eu preciso que vocês religuem ao meu Pai e a mim. É nessa hora, venha a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. Então quando bater uma apatia, quando você continuar persistindo numa situação que você... é inevitável, erra. Senhor, me ajuda. Eu estou tentando, eu estou me esforçando, mas eu estou incorrendo no mesmo erro sempre. Me ajuda. Ajudar é uma coisa, ele ouve. Quem tem que fazer somos nós. Ele vai propiciar situações para que você se ajude. Quer ver uma facinho que todo mundo pede e não consegue? Senhor, me dá paciência. Verdade? Aí o que ele faz? Dá um presente para nós. Um novo problema. Uma nova adversidade. Você fala, mas Senhor, o Senhor mandou errado, é paciência. Um tubinho de paciência. Ele falou, está aqui, ó. Você já não conhece do meu evangelho? Você já não estuda o meu evangelho? Você já não pratica o meu evangelho? Não? Então agora eu preciso do seu testemunho. É agora que eu quero ver você pondo em prática a paciência, a tolerância. Você está vendo como está tudo em nossas mãos? Está tudo escrito, está tudo na nossa consciência, mas a gente não quer. A gente acha bonito. E quem vos fala, erra muito. Por isso que eu trouxe a temática que eu estou falando para mim, para ver se eu viro gente, se eu melhoro. Indisciplina não combina com doutrina. Então, o convite, nesta manhã, acima de qualquer outra coisa, é olharmos para as nossas emoções e para os nossos sentimentos. Olha para as suas emoções e seus sentimentos. Ninguém precisa apontar o dedo, nem a família. Cada um de nós sabe onde nós estamos errando, onde a gente precisa aprimorar, onde a gente precisa melhorar. Tem situações que a gente melhorou, sim ou não? Sim. Mas tem outras que a gente está derrapando ainda. Então é nessa hora que o convite bate a essa porta, numa casa tão abençoada como essa, que eu estou emocionado desde ontem, quando eu vi o trabalho que foi feito com as nossas crianças, passou seminhas também. Essas maravilhosas que passaram aqui, com uma sementinha,
onde cada sementinha daquelas são as virtudes que Jesus nos colocou dentro de nossos corações, nossas vidas. O problema é que a gente esquece. A gente esquece. E ele só pede o quê? Fé, vida, alegria, paciência, tolerância, caridade, humildade. Mas sabe o que acontece? Aí você tem uma hora que você fala assim, cansei. Porque eu faço e o outro não reconhece. Alguém pensa assim? Pensa! Ah, meu Jesus, Senhor, estou na casa certa. É isso mesmo, pensa por quê? Porque a gente ainda não entendeu que eu sei como eu vou ao outro. Como o outro recebe, o problema já não é mais meu. Eu vou exigir do outro, somente, eu só posso dar ao outro o que eu tenho. De bom, de coração. Para de recriminar. Para de querer puxar demasiadamente a atenção dela o tempo todo. Sabe a história de ensinar a pescar? Ensina a pescar. Mas a gente não cansa. Não, eu tenho que cuidar desse aqui ou dessa aqui, desse ser humano, até os últimos dias. Seja o que for, não estou dizendo que tem que abandonar. O que eu quero dizer é assim, cada um de nós tem a sua história. Cada um de nós tem que cumprir com algumas etapas necessárias dentro de um processo reencarnatório. O que eu posso fazer, além de tudo, vibrar, orientar, amar, cuidar, zelar. Mas quem tem que fazer, quem tem que caminhar com os passos deles, somos todos nós. Eu sei que dói, principalmente quando é papai e mamãe, e ver um dos seus entes queridos que não está caminhando do jeito que a gente gostaria, que não está do jeito que nós gostaríamos. Eu, recentemente, lidando com outra pessoa também do movimento espírita, ele está atravessando momentos de grandes escuridão, grandes trovoadas. E ele está vice-presidente de uma casa importante. Ele falou, cara, não estou aguentando, está difícil demais. Agora, para ajudar, aconteceu mais isso, mais isso. Aí eu olhei e falei assim, e qual é a lição de tudo isso? Não sei, eu sei que eu não sou culpado. Eu sou bom. Eu falei, você é bom? Eu não sou. Você não é? Não. E agora fiquei preocupado. A gente ainda está longe de ser bom. A gente é razoável. Mas a gente está ficando melhor a cada dia. Sim ou não? Está ficando melhor a cada dia. Hoje a gente respeita mais as coisas. A gente não deve ficar falando do nosso tempo. Porque senão a gente está falando de nós, o eu pessoal. Mas eu tenho saudade da minha geração dos anos 60. Vocês têm saudade de um pouco de tempo atrás? Não? Papai e mamãe namoravam, se encontraram, enamoraram e casaram aqui na Penha. Já contei isso para a Neuza. Numa época onde o homem ficava do lado de lá, na Penha de França, e a mulher do lado de cá. Vocês acreditam um negócio desse? E meu pai me contava isso, eu falei, como assim, pai? Eu ia todo de cap, porque ele era militar, todo postado, de um lado, e minha mãe do outro. E a mãe junto, de braço dado. Então eu trocava os olhares e era o enamoro. Eu tenho saudade do bom dia, boa tarde e até logo. Eu tenho saudade de sentar a uma mesa familiar e no final agradecer o pão, início e fim, tirar o prato, levar na mesa, dar a bênção ao pai e à mãe. A gente teve tanta base boa. E eu não estou falando aqui de riqueza. Alguém viu falando de riqueza, prato cheio, casa linda? Isso pode ser desde vou termo chulo, desde um barraco a uma mansão. O que vale é o princípio básico. E nossos pais, nossos avós também conheceram da forma deles a religião, a religiosidade de uma forma, e passou para nós o que eles tinham de melhor. Agora a minha, vocês, aumentou muito a responsabilidade, porque nós estamos dentro de uma casa espírita. E aqui não tem receita de bolo. Aqui não tem nada pronto. Está em suas mãos e minhas mãos nos modificarmos e nos melhorarmos. Não é isso? E a gente não faz. Quer ver? Hoje tem tratamento o quê? De cura espiritual. Quantos de nós que vêm aqui na casa para o tratamento espiritual, está tudo certo. Tem um monte de recomendações que deve ter um preceito, um formulário, preceito. Não deva fazer isso, não faz assim, não faz assado, melhora isso, melhora. A pessoa vem, faz, vai embora, daqui 1, 2, 3, 4 meses volta. Não, às vezes tem continuidade do tratamento, mas às vezes a gente não melhora na medida que a gente gostaria. Onde está o erro? Na casa? Na espiritualidade?
Não está com a gente? Deu para entender? É isso que eu quero mostrar para vocês. É isso que se faz necessário. Quando faltamos com a obrigação, vemos o quanto estamos incompletos. É hora de avaliarmos nossos atos, emoções e atitudes com as relações às leis de Deus. Quando faltamos com a obrigação, vemos o quanto estamos incompletos. E todos nós estamos incompletos. Lê do engano de quem achar que já sabe tudo. Eu já sou doutor, eu já sou isso, eu já sou aquilo, eu sei tudo. Sabe não. Sabe não. E eu conheço gente, hein? Escuto história todo dia. E é da pessoa mais simples à mais luxuosa. Todo mundo atravessa por suas adversidades. Alguns têm uma compreensão mais ampla da situação e lidam melhor com a situação. Outros nem tanto. Por quê? Porque o orgulho não permite, a vaidade, a arrogância. Ou seja, o que são isso? Aquelas ervas daninhas que estão dentro da gente. Entenderam? Vamos mais um pouquinho só, porque eu quero fechar com uma historinha. Quando estáis indecisos quanto ao valor de vossas ações, perguntai como qualificareis se tivesse praticado por outra pessoa. Se assessorardes em outro, ela não poderia ser mais legítima para vós, porque Deus não usa de duas medidas para a justiça. Procurai também saber o que pensam os outros e não negligencieis a opinião dos vossos inimigos, porque eles não têm nenhum interesse em disfarçar a verdade e realmente Deus os colocou em vosso lado como espelho. Aquele que nos tira do prumo, aquele que nos provoca, aquele que muitas vezes você não consegue nem ficar perto. Por quê? Para a gente não pediu paciência, pediu tolerância, não falou de amor, não falou de caridade. Vou te colocar um irmãozinho diferente agora, ué. Toma, presente para você. Mas esse aí eu não quero não, esse aí é bravo demais, briga, xinga. É esse que é bom, é aí que eu vou aprender. É aí que eu vou me transformar. É a hora que eu vou pegar todo o cunho de conhecimento que eu tenho do Evangelho e vou colocar. Ou vocês pensam que para quem está na casa, na direção, não vê isso todo dia e todo instante? Todo instante. É fácil estar nessa cadeira aqui? Vocês acham que é fácil? É fácil estar aqui na frente? Porque não é só falar, gente. Falar, papagaio fala. Estudar, muitos estudam. Mas entre falar e estudar, tem o vivenciar. Tem o instruir e vivenciar. E pode ter certeza, a gente é colocado todos os dias em testes. Estou mentindo, doutor Fernando? Todo dia. Doutor Fernando não gosta de chamar de doutor Fernando, é só Fernandinho, vocês vão conhecer depois. Fernandinho. Então, gente, por favor, eu queria fazer um exercício agora com vocês. Vocês me permitem? Pode ser? É uma viagem. Alguém tem medo de viagem aqui? Alguém tem medo de mergulhar? Eu tenho que preparar, que aí eu vou botar roupa de salva-vidas. A senhora tem? A senhora, eu vou ficar perto de senhora, então. Alguém mais? A senhora também? Então, um para cada braço, ó. Nós vai ficar juntinho aqui, viu? Ó, eu vou pedir encarecidamente, quem quiser e quem puder. Se não quiser, não tem importância. Mas o exercício seria legal se a gente fizesse juntos. Eu vou pedir, pode colocar um fundo musical? Ao seu gosto. Nós vamos fazer uma viagem interior. Cada um de nós faz de conta que a gente vai se reportar lá na nossa casa agora. Ou na nossa casa, ou no nosso quarto, aquele cantinho que você mais gosta. E não vai ter ninguém perturbando você. Neto, neta, filho, maridão, esposa, nada. É você com você mesmo. Combinado? Deixa ele pôr uma música aqui para nós fazer a viagem. E presta bem atenção, não esquece nada do que eu vou falar, porque vai fazer falta. Se alguém esquecer alguma coisa, vai fazer falta. Cada qual de nós, nesse instante, procura no seu lar,
no espaço que você mais gosta, no seu cantinho. Esquece, por favor, todas e qualquer tribulações. Agora é você com você mesmo e Jesus. E Jesus nos convida nesse exato momento de reequilíbrio, de religare, a fazer uma viagem interior por nós mesmos. Hoje é o dia que nós vamos fazer um mergulho profundo dentro de nós mesmos. E alguém poderia perguntar: como que eu mergulho dentro de mim mesmo? Então, para facilitar a nossa pauta, se alguém se sentir à vontade, coloque uma roupa de mergulho, aquela mesma que a gente vê nos filmes, porque o mergulho vai ser profundo. Coloque o tubo de oxigênio se necessário, mas não se esqueçam, todos vocês tragam consigo uma lanterna. A lanterna vai ser primordial para esse mergulho. Cada qual então agora se ajeitando na sua roupa de mergulho, no seu escafandro, ou simplesmente no seu tubo de oxigênio, vamos mergulhar, todo mundo junto. E vamos entrando então pelo nosso campo cerebral. Somos agora pequeninos, como uma formiga mergulhando dentro de nós. Vamos passando pelo campo cerebral e vamos vendo neurônios, vamos vendo cerebelo, vamos vendo toda essa massa. E ficamos pensando: meu Deus, deve ser coisa de Deus. Que coisa linda. É como se fosse raios, é como se fosse luzes. São os seus neurônios trabalhando. E passando agora pelo campo cerebral, aos pouquinhos, vamos descendo. Passamos pela nossa laringe, garganta. Ficou um pouco estreito agora, hein? Os gordinhos, presta atenção. E aos pouquinhos, estamos chegando na região do tórax. Nesse momento exato do tórax, olhamos para um lado, olhamos para um outro, e deparamos com o nosso coração. E nesse exato momento, alguns corações vão estar mais límpidos, mais claros, mais avermelhados, outros nem tanto. Veremos nossos ventrículos e autrículos, alguns fluindo, outros nem tanto. E aí começa o nosso questionamento: por quê? Por que isso está acontecendo no meu coração? Por que isso agora exatamente está acontecendo nessa minha viagem, Senhor? E Ele então nos convoca: meu filho, minha filha, cada um de vocês pegue a sua lanterna nesse exato momento. E com a lanterna numa mão, ilumine profundamente esse local que você está. E comece a caminhar vagarosamente em torno do seu coração. E de repente, no meio dessa caminhada, alguns vão ter uma caminhada tranquila, porque somos apenas como uma formiga nesse caminho, nesse coração. Mas outros nem tanto. Outros deparam com algumas coisas como se fosse um entulho, um lixo, uma emoção que está atravancada e não me permite dar o passo seguinte. E é nessa hora que Jesus diz novamente: abaixa, irmão, abaixa, irmã. Retira daí essa erva daninha, que há muito tempo te atravanca e não te permite te conhecer como você deveria se conhecer. Arranca, tira daí, extirpa. Isso é uma mágoa que há muito, muito tempo anda contigo. Esse é um ressentimento que recentemente você trouxe para dentro do seu coração, desnecessário. Essa é uma dor que, por mais que nós estivesse dando todo amparo a você, você prefere tê-la contigo como uma companheira inseparável. Arranca daí, tira daí, dissipa daí. E aí nós damos mais uns passos. Encontramos outros cacos, um pouquinho menores. Abaixamos,
Olhamos em nossas mãos aquela sujeira e vemos insegurança, medo, tristeza. E Jesus novamente nos diz: por que, meu filho? Por que, minha filha? Eu estou aqui, eu sempre estarei contigo. Você nunca esteve só, e não será hoje, nessa viagem, que estará sem o meu apoio, sem o meu olhar. Segura nas minhas mãos. E assim, aos pouquinhos, arrancando e extirpando todo esse entulho, essa sujeira, essas ervas daninhas que não me pertencem e não deixam eu me autoconhecer, eu vou observando novamente meu coração, límpido, avermelhado, batendo numa sintonia única, como se quisesse dizer: Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. E agora, vamos retornando, vagarosamente, cada qual para o seu cantinho, mais suaves, mais tranquilos, pois entendemos, de certa forma, que nessa busca interior do autoconhecimento, está em minhas mãos, em suas mãos, extirpar definitivamente todo e qualquer mal-estar, todo e qualquer sentimento e emoção que contraria os ensinamentos de Jesus. Jesus é o roteiro seguro, Jesus é o farol a nos iluminar, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quem anda com Jesus jamais, jamais ficará a sós. E dessa forma, abrindo os olhos lentamente, vamos retornando os nossos lugares. Eu não sei quem conseguiu fazer a experiência, mas quem conseguiu normalmente depois sempre me conta: foi muito interessante, foi diferente. Que você possa fazer esse exercício na sua casa, outras formas, de outro jeito. Mas fica o convite diário, porque Santo Agostinho falava: todos os dias eu fazia um balanço. Quem trabalha com comércio ou quem é comerciante, todo dia faz um balanço. O que entra e o que sai, o que entra e o que sai. E o convite a cada um de vocês, nessa manhã, é que a partir de hoje, nós façamos todo dia um balanço. O bem que eu fiz, o bem que eu deixei de fazer, o amor que eu doei, o amor que faltou. Amar é muito mais que amar só os meus próximos. Amar é amar o diferente. Amar é amar aquele que não pensa igual a mim. Amar é aquele que me julga e ainda tenta me prejudicar. Mas nós vamos entender que aquele irmão ainda não conhece Jesus, como a vocês foram apresentados. Que Jesus o abençoe imensamente a vida de cada um. Eu agradeço a oportunidade de benfazeja. Como bem minha amiga lembrou, eu tenho palestra até domingo que vem. Aí eu entro de férias. Mas eu faço isso com amor, com carinho e com devoção. Não porque eu seja melhor, porque eu estou tentando me autoconhecer cada dia mais. E quando nós passamos por aqui, um de vocês se despertam, aclaram, melhoram, todos os espíritos benfeitores aplaudem. Seus mentores pulam de alegria. E a nossa querida, quando os encontra, diz: como você está? Eu só vim aqui para te dar um abraço e te agradecer. Beijo no coração. Até uma próxima.